Igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com cada um. Quero lhes convidar para que abramos as Escrituras no texto de Hebreus, capítulo 10, por favor. Hebreus, capítulo 10, por favor. Hebreus, capítulo 10. A minha vontade seria de ler os 39 versículos deste capítulo. Isso levaria algum tempo, então eu pretendo fazer uma explanação ampla sobre esse texto, com um pequeno resumo, e pensar objetivamente em alguns versículos que estão do versículo 10 ao versículo 18. Do versículo 10 ao 18. Então quero pedir a sua atenção, por favor, aos versículos 10 até o 18. Está escrito assim, Hebreus capítulo 10, versículo 10 até o 18. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo o sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer, muitas vezes, os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Queridos, eu escolhi esse nome da nossa meditação nessa manhã, o Salvador e os salvos santificados. Se você quiser dar uma olhadinha no seu boletim, é o mesmo tema que está na folha de rosto do boletim. O Salvador e os salvos santificados. E o objetivo de pensarmos nessa temática é justamente a ênfase necessária no culto ao Senhor, bem como no testemunho da igreja de todos os tempos, a proclamação de Deus como Ele é, do sistema de salvação, como se dá, e como o salvo recebe esta salvação. Por que é que eu estou falando isso? Talvez para você que frequenta a igreja já há muito tempo, isso é uma coisa tão natural de entender. Você sabe quem é Deus, você sabe como funciona o sistema de salvação e você sabe como é ser um salvo. Mas deixa eu usar um exemplo. Nós cantamos o primeiro cântico, o hino 95, que enquanto cantávamos, os mais antigos, os mais experientes, cantavam forte, cantavam bem. E quando entrava no estribilho, na estrofe principal ali, cantava ainda mais forte. Somente Jesus é o Salvador e tal. Mas os mais novos não conseguem cantar assim. E os mais novos, para muitos hoje, seguramente, foi um hino novo, o hino 95, que nós cantamos na liturgia. E então, muitos foram aprendendo conforme o hino foi se desenvolvendo, e a última estrofe geralmente já estava mais conhecida do que a primeira. Então, no que diz respeito a Deus o Salvador, ao sistema de salvação e aos salvos, nós temos a mesma dinâmica. Os mais experientes conhecem isso muito bem.
mas os mais novos não conhecem isso muito bem. E a minha intenção nessa manhã, ao ler essa passagem, é, de alguma forma, poder entregar um ensino que nivele, que ajude e que traga uma ideia, a partir do texto de Hebreus, de quem é esse Deus, qual é a sua vontade, o que Deus pensa. Deus nos aceita como somos? Deus nos aceita como somos? Com o que nos apresentamos ao Senhor? O que o Senhor requer nesse relacionamento, se é que há um relacionamento, o que o Senhor requer? Se o Senhor requer alguma coisa, é o quê? Então, essa é a ideia nessa manhã para pensarmos. O assunto fundamental é salvação. O assunto fundamental é o que Deus ofereceu. E lá no final, se Deus permitir, nós aplicaremos à nossa vida diária o que essa mensagem tem de ensino fundamental. Então, a primeira ideia é uma visão panorâmica do assunto, a segunda ideia é uma leitura específica do tema sobre a salvação, e a terceira ideia é uma aplicação realista, eu diria. Por que uma aplicação realista? Porque existem tantas heresias em torno dessa temática. Existem tantas imprudências, às vezes ingenuidade. Existem tantos riscos em relação à santidade de Deus. Existem tantas coisas abomináveis sendo entregues ao Senhor, numa ideia que se está fazendo alguma coisa adequada. Enfim, uma aplicação realista para tentar limpar, tirar diante dos nossos olhos algumas práticas que certamente fazem mal ao cristianismo em si. Então, essas são as três ideias. E eu começo com essa pergunta: Deus me aceita como eu sou? Em determinado momento, numa conversa breve com uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, ele me fez essa pergunta: pastor, Deus me aceita como sou? É difícil responder. Não é muito fácil responder. Porque, em certa medida, sim, Deus aceita todos como são. Mas, em certa medida, não. O que Deus aceita de nós e o que Deus não aceita de nós é uma análise. Eu fiquei olhando, pensando, como que se responde a isso? Deus me aceita como eu sou, porque se Deus nos aceitar da forma como somos, como é que fica a questão dos pecados que carregamos? Deus aceita? É tranquila a convivência? Se Deus não nos aceita como somos, então o que precisa acontecer para que possamos ser aceitos? Essa pergunta não é fácil de responder, mas à luz das Escrituras, nós vamos tentar responder. Deus nos aceita como somos? O que você acha? Deus lhe aceita? A sua percepção é: não preciso fazer mais nada, ou nunca precisei fazer nada? Deus é como é, e pelo que eu conheço de Deus, sim, Ele me aceita como eu sou e ponto final, e está tudo bem? Ou, não, talvez Deus não me aceite como sou. Porque esta pergunta leva a muitas implicações. Existem pessoas que vivem no mundo como se não tivessem pecados. E então Deus tem de lhe aceitar, por quê? Ora, por que não aceitaria alguém como eu, que não tem pecados? É uma maneira de viver e de pensar a convivência. Outros não conseguem dar um passo em relação a Deus, porque eles dizem: nem para uma igreja vou, porque sou tão cheio de pecados. Imagina, eu primeiro vou resolver as coisas da minha vida, os problemas que tenho, os tantos pecados que cometo, e então, quando eu resolver essas coisas, então eu vou para a igreja. Não é essa uma das respostas de muitas pessoas que nós evangelizamos? Falamos, vamos caminhar na fé. Eles falam, primeiro tem que resolver algumas coisas aqui na minha vida. O que é que está norteando essa resposta?
Por que essas pessoas dão essas respostas? Porque a questão fundamental é: Deus nos aceita como somos? Pensemos juntos. Deixa eu complicar um pouco mais. Deus é obrigado a aceitar a você e a mim? Porque este é o pensamento daqueles que vivem como se não cometessem pecados. Deus é obrigado. Eu sou um pecador, sou como sou, e Deus me aceita. Segunda pergunta: por que Ele nos aceitaria? Por que Deus tende a aceitar alguém que, em hipótese, quer viver diante do Senhor como se pecados não cometesse? Por que Ele tem de nos aceitar? A sua misericórdia obriga Deus a aceitar alguém, independente dessa pessoa ser como é? É isso. A misericórdia de Deus enterra a sua justiça, abafa a sua justiça e obriga Deus a nos aceitar? Qual o entendimento que temos acerca de Deus na relação que Ele tem conosco? A aceitação é mediante alguma ação que a gente possa fazer? Sabe? Vamos imaginar. Não, nós não somos daqueles que acham que não cometem pecados e que Deus é obrigado a lhes aceitar. Não, não somos. Também não somos daquela parte, daquele grupo de pessoas que não se achega a Deus porque Deus é muito santo, muito justo, então eu prefiro nem ir para a igreja. Não, nós não somos nenhum dos dois grupos. Nós estamos em um grupo que entende que Deus nos aceita mediante alguma coisa. A pergunta é: o que é essa coisa? O que é essa ação? É uma bondade minha? É uma condição de eu me melhorar? Para que então Deus me aceite? Tem a ver com alguma coisa que eu possa trazer, oferecer, sacrificar? Eu estou complicando nessa introdução para dizer que nem sempre a relação de Deus conosco é assim compreensível 100%. Algumas perguntas nós precisamos fazer sobre esse relacionamento, até mesmo para avaliá-lo. Porque tem algumas coisas aqui. No nosso relacionamento com Ele, o que Deus faz com os pecados cometidos contra Ele? Pastor, eu não estou cometendo nenhum pecado contra Deus. Olha, assim pensam aqueles que acham que Deus é obrigado a aceitá-los. O que o homem faz com a culpa pelos pecados cometidos? Olha, assim pensam os que acham que não dá para chegar diante de Deus por conta dos seus inúmeros pecados. Onde nós estamos na relação com Deus? Como temos exercido esse tempo de fé que o Senhor tem nos dado? Diante de um Deus que o conhecemos, o tememos, o adoramos? Ou diante de um Deus que não prestamos conta, porque vivemos como se não cometêssemos pecados? Diante de um Deus que tudo vê, que tudo acompanha, que tem nas suas mãos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro? Ou diante de um Deus que é tão grande, tão santo e tão perfeito, que não poderia se importar com a nossa pequenez, com os nossos pecados? Então nós dizemos assim: Senhor, segue o Senhor do jeito que o Senhor é, eu fico aqui no meu canto, eu não consigo acompanhar as coisas da fé. Qual é o relacionamento que temos tido com Deus? Como é que vivemos o nosso presente? Deus e nós, é uma relação possível? Quando eu uso a expressão relação possível, eu estou querendo dizer, é um acordo, há um pacto, há um compromisso na relação Deus e nós.
existe um comprometimento ou existe uma aproximação, ou existe um desenvolvimento inicial de uma ideia, uma hipótese, de um dia entregarmos a nossa vida a este Salvador, para Ele então ser o nosso Salvador. Em que estágio eu e você vivemos a atualidade? É uma relação possível? Deus e nós? É um acordo com um fim objetivo? Uma caminhada? Se for, onde está fundamentado esse acordo? Onde estão as cláusulas? O que está acordado entre Deus e eu e nós? Nessa manhã, eu estou tratando de um assunto muito sério, muito profundo, que é exatamente a salvação. Como se dá? Deus, o Salvador e a sua vontade, a salvação em si e o salvo. Entender isso parece ser uma necessidade para os tempos atuais. Então, uma visão panorâmica sobre isso me leva ao capítulo de Hebreus, que eu não vou trabalhá-lo, apenas citar os tópicos aqui. Hebreus fala do sacrifício eficaz de Jesus. Isso tem a ver com a contrapartida, ou isso tem a ver com o Antigo Testamento, que apresentava o sistema de salvação como uma sombra de alguma coisa que viria a acontecer. Aí Jesus Cristo coloca as sombras de lado, estabelece uma realidade, oferece um sacrifício e propõe uma aliança de cumprimento de lei, de perdão total. Mas aí o livro de Hebreus, para frente, tem uma série de exortações. E as exortações são em relação a perseverar. Isso é a ideia ampla do capítulo 39. Perseverar na fé, perseverar na esperança e perseverar no amor. Isso está relacionado lá com 1 aos Coríntios. Tudo passa, mas a fé, a esperança e o amor não. Hebreus 10 ainda trabalha sobre o compromisso, o acordo, a frequência aos serviços de adoração. Indo para o final dessa ideia panorâmica, o autor aos Hebreus pede que no acordo, na caminhada dos cristãos, eles prestem atenção em algumas coisas, como por exemplo, conhecemos a verdade? Conhecemos a verdade que Deus disse acerca de vir e de julgar vivos e mortos, e um lembrete a continuar, como foi no passado, aquela passagem que diz não deixar de congregar, como já é o costume de alguns, e da mesma forma no presente. Então, Hebreus capítulo 10 tem uma visão panorâmica ampla acerca da salvação, mas eu quero ir para os dois textos principais do capítulo 10, que é o versículo 10, se você quiser olhar. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O versículo 10 é o coração dessa passagem. Nessa vontade é a primeira expressão para analisarmos aqui. Que vontade é essa? Que vontade é essa? E logo depois, temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Que oferta é essa? São as duas ideias que eu gostaria de discorrer aqui nesses próximos minutos. A vontade de Deus para a nossa salvação é o ponto central. Deus e a sua vontade precisam ser entendidos para compreender se somos salvos ou não. Então, eu faço uma primeira defesa aqui. É somente da vontade de Deus, conhecida por seu Filho e cumprida por Ele, que qualquer pessoa é tornada participante da salvação. A salvação é um sistema de Deus. A salvação é um ato de Deus. A salvação é um trabalho de Deus. A salvação é uma tarefa, uma agenda de Deus. E ela acontece mediante a vontade, o querer dele. Então a salvação tem origem nele.
A salvação é um ato desenvolvido por Deus que chega até alguém. A salvação não é alguma coisa conquistada. A salvação não é alguma coisa de direito. A salvação não é alguma coisa aprendida. Ninguém aprende a ser salvo. E a gente não é salvo porque acha que melhor é ser salvo do que ser perdido. A salvação não é um resultado de uma análise inteligente acerca de fim dos tempos. A salvação não é um prêmio para aquele que faz as coisas certas. A salvação não é alguma coisa que todos podem ter se quiserem. A salvação não tem origem em nós. A salvação tem origem na vontade de Deus. E essa vontade de Deus está condicionada aos atos de Deus, a forma de Deus agir. Todas as ações de Deus estão debaixo de uma coisa chamada soberania. O Rei absoluto, aquele que se assenta no trono, aquele que olha e contempla o seu reino e a sua existência, este age livremente e na sua total liberdade diz: este, se levanta, levanta-te e anda. Então a salvação não é um direito, mas vem da sua livre graça. Por isso que é somente da vontade de Deus. Por que é que eu estou enfatizando isso? Porque nos dias atuais, boa parte do cristianismo moderno não acha isso. Para você que conhece a fé há mais tempo, certamente você diz: reverendo, eu entendo isso. Eu entendo que realmente tudo é da vontade de Deus. Eu entendo que a vontade de Deus está debaixo da sua soberania. Eu entendo que Deus predestina como quer, sempre predestinou, está escrito ali na palavra. Mas não é este o pensamento dominante do cristianismo atual. O cristianismo atual, em grande medida, acha que salvação é um direito. E acha que se é um direito para a pessoa, é uma obrigação de Deus. Essa é uma das maiores heresias dos tempos atuais. O homem que diz: quero a minha salvação, entrega a minha salvação. E entrega do jeito que uma salvação é, do jeito que eu quero. Porque eu quero uma salvação em que ao final tudo dê certo para mim. Me dê aí a minha salvação. Essa é a vaidade do coração do homem moderno. E eu estou fazendo a defesa que não é assim. Que não existe condição para esse diálogo. Estou falando da vontade de Deus como ponto central. A santificação, que está aqui no texto logo depois, nos versículos 14 para frente, né? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A expressão santificação é uma condução à parte de qualquer coisa para Deus. A santificação é um ato de Deus de arrastar-nos para perto dele. A santificação de Deus é uma busca que Deus tem para tirar alguém de um estado de penumbra e de pouca visão acerca do seu ambiente e trazê-lo para um estado de uma luz maior. E então esta pessoa, diante daquele novo estado que Deus proporcionou, se vê e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Esse é o processo da santificação. Santificação é um ato de Deus de trazer alguém para Ele, separar alguém para Ele, e ali operar coisas que Ele não imaginava ser possível. Então a salvação e a santificação
partem da vontade de Deus. A expressão santificação como separação, muitas vezes ela aparece nas Escrituras. Por exemplo, o tabernáculo com todos os seus vasos foi santificado, ou seja, foi separado. Ele não era como casa onde as pessoas moravam. Cristo disse, pelos meus filhos eu me santifico, ou seja, pelos meus filhos eu me separo, pelos meus filhos eu me purifico. A ideia de santificado, então, significa separado para Deus. E esta separação para Deus tem como resultado o que nós temos chamado de salvação eterna. Mas essa é a primeira ideia. A ideia é que a salvação é da vontade de Deus. A segunda ideia é que o sacrifício de Cristo é o único meio para isso. Só são essas duas ideias. A primeira é que salvação é coisa de Deus, não é coisa de homem. E a segunda ideia é que, sendo coisa de Deus, Ele proporcionou Jesus Cristo como o único meio da salvação. Certamente, os mais antigos dirão, coisa fácil de entender. É assim que eu creio, louvado seja Deus. Provavelmente, pelos anos de ouvir as Escrituras, ficou claro para você. Contudo, nessa manhã, em algum lugar da nossa cidade, alguém está sacrificando recursos, pessoas até, para agradar a Deus. E para tentar ter um relacionamento com Deus. Então, pode parecer que os homens sob a lei, os do Antigo Testamento, foram aceitos por causa dos sacrifícios oferecidos de acordo com o ritual mosaico, que é o que o texto fala até o versículo 10. Mas eu estou reforçando que a própria repetição daqueles sacrifícios mostrou a sua insuficiência para a remoção da culpa ou para a satisfação da consciência dos homens. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto depois do Novo Testamento, ninguém teve sua culpa paga, quitada, por conta de qualquer sacrifício que prestou. Nem agora, se nesse momento tiver um culto aqui no nosso lado, a 2 ou 3 casas daqui, e pessoas estão sacrificando ao Senhor Jesus Cristo, ofertando ao Senhor Jesus Cristo numa tentativa de um relacionamento melhor com Deus, a resposta é: ninguém tem o efeito. Ninguém. O que o Antigo Testamento mostrou? Que todas as ofertas ao Senhor foram entregues e foram colocadas, foram utilizadas por Deus para apontar para Jesus. E nada do que é oferta humana é aceita. Então, o Antigo Testamento nos mostra isso. Eles não tiveram efeito, os sacrifícios do Antigo Testamento, mas conduziram os ofertantes ao Senhor Jesus Cristo, ou expressaram a sua fé em seu sacrifício expiatório futuro. Todos os que alguma vez encontraram aceitação diante de Deus, seja perante a lei no Antigo Testamento, ou sob a lei, ou depois da lei, foram admitidos à misericórdia puramente pela oferta única de Jesus Cristo. Então, agora eu quero aplicar em mais alguns minutos. Até aqui nós pensamos numa visão ampla acerca de Deus, do sistema da salvação, e eu gostaria de aplicar de 5 maneiras, de uma maneira muito realista, e talvez você até se assuste ou se preocupe com algumas das expressões que eu vou proferir. Eu estou chamando de aplicação realista, por conta da percepção gritante da vaidade do cristianismo dos tempos atuais, que demonstra com os seus atos que confia muito em si. Eu estou nessa aplicação dizendo que é muito vaidosa a confiança dos homens em qualquer serviço próprio
na busca pela salvação. Eu chamo de por glória no final. Por que é vaidosa essa confiança? Porque foi a encarnação e a morte de Jesus somente porque Deus quis. Foi assim que Deus disse dos céus: este é o meu amado Filho, em quem eu tenho alegria. E o que eu estou querendo propor nessa primeira aplicação, e é só isso, que toda esperança hipócrita seja banida e que aprendamos sobre a glória em Cristo. Salvação não é o resultado da busca pela glória própria. Salvação não é o alvo de alguém que corre bem. Salvação não é o benefício que eu descobri e que quero porque é bom para mim. Salvação é da livre graça de Deus porque Ele quer. Isso muda a percepção que a gente tem de Deus. Ou isso aprimora o entendimento que a gente tem das ações de Deus e das nossas. Isso nos leva a pensar que Deus é o Todo-Poderoso em ação contínua, agindo com a sua graça, agindo com a sua vontade, operando com a sua soberania. E nós, quem somos nós? Grãos de areia jogados em uma praia que o Senhor aquece, faz viver e se relaciona conosco. Então, não há espaço para a vaidade diante do Salvador. Uma outra ideia é: que grande perda é não receber o seu testemunho pelo Espírito de Deus. E o que eu quero dizer com não perceber, não receber o testemunho da salvação pelo Espírito? É que pessoas que continuam a sacrificar, pessoas que continuam a querer garantir a sua salvação, pessoas que continuam a achar que tem que cuidar da sua salvação, porque senão eles perdem a sua salvação, pessoas que continuam a achar que eles são os administradores da sua salvação, pessoas que continuam a achar que se eles trabalharem bem, se eles forem muito para a igreja, se eles sacrificarem, se eles ofertarem, se eles fizerem as coisas certas, a salvação está garantida. E isso que eu estou querendo dizer, e isso é uma das coisas mais difíceis de se dizer, é que essas pessoas não receberam o testemunho que o Espírito Santo dá, que Deus é o Salvador, que Jesus Cristo é o Salvador, e por conta disso essas pessoas não têm acesso à salvação, porque querem manter a salvação pelo seu esforço, e ninguém consegue manter a salvação pelo seu esforço. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que aqueles que não receberam o testemunho do Espírito Santo, que Deus é o Salvador, continuam a querer salvar-se por si mesmos. É disso que eu estou querendo falar. Então é uma grande perda não receber o testemunho. Eles estão perdendo porque Deus não testemunhou pelo Espírito que os salvou. E eles não têm segurança na salvação de Deus. Eles não compreendem a perseverança dos santos. Eles não compreendem a graça. E eles continuam a trabalhar com as suas poucas e parcas obras. Quem são esses, pastor? Me ajuda. Olha ao lado. Eu e você conhecemos a nossa geração. São as pessoas que nós precisamos evangelizar. São as pessoas que estão fora ou dentro das igrejas. São as pessoas que não reconheceram a bondade, a grandeza, o amor, o privilégio da existência de um Deus misericordioso, soberano no seu poder e glorioso nos seus atos. Mas essas pessoas estão tão cansadas, querendo se salvar, talvez, porque elas ouvem constantemente que salvação é uma coisa boa, salvação é o céu é melhor que o inferno, eu quero, porque é melhor para mim.
E salvação não é algo que nós definimos como alguma coisa melhor para nós. Salvação é algo que nós ou recebemos pela vontade de Deus e pelo testemunho do Espírito Santo, ou jamais alcançaremos. Então, eu aplico aqui que é um fato lamentável, que muitos cristãos estejam procurando alguma outra oferta para apresentar a Deus, a fim de efetuar a sua reconciliação com Ele. Muitos perguntam, com quem ou como devo me apresentar ao Senhor? É com sacrifício? É com consagração? Aí o Senhor aceita? É com a exigência? E então o Senhor é obrigado? Deixa eu falar de mais 3 aplicações. Que encorajamento todos nós temos para nos dedicarmos a Deus através de Cristo, pelo que Cristo fez. Temos o testemunho unido de profetas e apóstolos que Deus deseja a salvação dos homens através do sacrifício do seu próprio Filho. O que mais pode ser feito? Além de seguir nesse novo e vivo caminho, que é tão claramente apontado para nós? Esse é o encorajamento das Escrituras. As Escrituras falam de Deus. Alguns leem as Escrituras achando que as Escrituras falam de nós. As Escrituras falam para nós. As Escrituras falam de Deus. Falam de quem Ele é. Falam do Deus como Criador, do Deus preservador. As Escrituras falam do Senhor e dos seus atributos. As Escrituras nos colocam diante do Senhor para que compreendamos definitivamente que nós estamos diante do Senhor da história e dos tempos e das pessoas. Mas as Escrituras nos falam dele, do seu Filho, da aplicação da verdade da redenção a todos aqueles que Ele dá fé. E então nós começamos ou passamos a participar nas Escrituras. As Escrituras falam de Deus. Elas falam para nós de Deus. Por isso, um grande encorajamento, através de Cristo, a uma dedicação compromissada com o Senhor. Como são visíveis os privilégios de todo o verdadeiro crente. Quais são os privilégios que eu tenho, pastor? Todos os que creem na única oferta de Cristo na cruz, diz a palavra que são aperfeiçoados para sempre. Todos os que creem na oferta que Jesus entregou, a única oferta que Jesus entregou, todos os que com a sua boca confessam, com o seu coração creem, são trabalhados dia após dia. Aperfeiçoados é o termo usado na Escritura para dizer que você nunca será como foi ontem. Você sempre será um pouquinho mais perfeito do que foi ontem. Então, isso é um privilégio que eu e você podemos ver. Pecados perdoados, diz o texto. Pecados esquecidos, diz o texto. Pecados apagados do livro da lembrança de Deus, diz o texto. Isso aqui tem uma implicação dupla. Eu poderia passar por cima e encerrar, mas eu preciso voltar à ideia daqueles que não compreendem a salvação como um ato de Deus, que não compreenderam ainda o amor de Deus e o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, que é a implicação ao inverso dessa passagem. Se aqueles que confessam e que têm em Jesus Cristo os seus pecados perdoados e apagados, imagina como estão aqueles que não têm Jesus Cristo como o ofertante pela sua culpa. Eu vou lhes dizer de uma maneira simples: os seus pecados estão na mente de Deus. É assim que vive todo aquele que não tem um sumo sacerdote. Os seus pecados estão na mente de Deus. O texto fala de um lado, eu estou lhe mostrando o outro. É o que está escrito aqui.
Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Quem? Aqueles que receberam o benefício do ofertante Jesus Cristo. Então, são privilégios para um crente. Eu volto à pergunta inicial. Então, Deus nos aceita como somos? Deus nos aceita como somos? Eu quero finalizar com essa frase. Deus nos aceita por meio do seu Filho Jesus Cristo, em aperfeiçoamento pelo seu Santo Espírito. Então a resposta é muito simples: não, Deus não nos aceita como somos. Para que toda e qualquer possível vaidade humana caia, porque ela não tem no relacionamento pactual com Deus cláusula para ela. No nosso acordo com Deus não tem um aditivo, alguma coisa que a gente diz: Senhor, no acordo que eu tenho de caminhada com o Senhor, eu quero ser do jeito que eu sou, tá? E o Senhor me aceita aí, tá? A resposta é não. A resposta é não. A resposta é que Deus não nos aceita como somos. A resposta é que Deus nos aceita pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo. E só o recebimento, a compreensão de ter um Salvador e o ato de confessar permite que nós convivamos com Deus. E estes são aperfeiçoados de acordo com o que o texto diz. Que o Senhor nos dê da sua graça para entendermos da sua glória. Que o Senhor nos dê da graça que só Ele pode dar, para que compreendamos juntos a glória de Deus e temamos e consideremos com seriedade o nosso relacionamento com o Senhor. Feche seus olhos por um instante, eu te peço. Oremos e cantemos uma canção. Nosso Deus, ao olhar para a Tua Escritura, vemos o autor aos Hebreus dizendo que o relacionamento com o Senhor só pode acontecer por meio de Jesus Cristo. A gente ouve isso sempre. Mas, Senhor, existem os extremos, aqueles que acham que o Senhor é obrigado a nos receber e a nos aceitar. Existem aqueles que acham que não. O Senhor não só não é obrigado, como nem nos aceita, por isso não queremos estar na Tua presença. A Tua palavra nos mostra uma solução para os dois problemas. A pessoa de Jesus, a obra do Espírito e o nosso lugar nisso. Ajuda-nos a compreender quem é o tão grande Salvador e quem são os salvos santificados, para que em oração sincera possamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. E então, abrindo os nossos olhos ou fortalecendo a nossa fé, nos dê o privilégio de uma caminhada saudável contigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.